Nós vamos agora apresentar o grupo de Macururé chamado Mamulengos da Caatinga. Macururé é uma cidade aqui do território Itaparica. A temática é falar das lideranças nacionais indígenas, Guajajara, Sônia Guajajara, Krenak, me ajudem, Juruna, Davi Copenaua. Então, são incríveis lideranças que cresceram na luta, na justiça e nos direitos dos povos originários. Então é isso. O som está pronto aí? Com vocês, Mamulengos da Caatinga. Epa, 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 quem não bater palma vai pagar 1 quilo de farinha no fim da festa, viu? Ai, meu Deus, o fio saiu, desculpa. E que turma bonita que tá aqui hoje, viu, gente? Olha. Quem aqui é indígena aqui? Eu sei que tem alunos que não são indígenas. Quem é indígena, levanta a mão. Nós tem uma pouca quantidade de que não indígena, então, viu? Ah, meu Deus. Então, preste atenção, gente. Eu vou chamar os bonecos, porque eles têm coisa para contar para vocês, viu? Diretamente lá do Maranhão, ela que protege a floresta, igual guerreira com escudo, Sônia Guajajara. Boa tarde. Não ouvi. Boa tarde. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Sônia Guajajara. Nasci lá no Maranhão, na terra do povo Guajajara. Desde pequena, aprendi com minha mãe e com os mais velhos a cuidar da natureza. Por isso, sou uma guerreira. Então, eu hoje sou ministra dos povos indígenas, a primeira na história do Brasil. E vocês sabem por quê? Querem saber? Porque lutei a vida inteira para defender nosso planeta, nossas árvores e rios. E foi difícil, foi, Sônia? Foi sim, Mateus. Quiseram tirar nossas terras, nos chamaram até de preguiçosos, mas eu respondi com coragem e determinação. Em 2018, fui a primeira indígena a concorrer à vice-presidência do Brasil. E hoje eu estou no governo para fazer valer a nossa voz. E quem aqui quer cuidar e cuida da natureza como a Sônia? Quem gostaria de me ajudar a cuidar da natureza, a continuar a preservar as nossas florestas? Quem gostaria? Muito Isso aí, bem, gente. Vamos bater palma para a Sônia. Agora, chega um pajé de palavra forte, um homem que não tem medo de falar verdades. Davi Copenaua. Eu sou Yanomami, escuto o que a floresta diz. Mateus, Opa, fale. você sabe o que é que a floresta diz? O que é que a floresta diz, prof? A floresta chora quando o garimpo entra, a terra grita quando o invasor destrói. Eu falei isso para os brancos no Brasil, falei na ONU e falei na França. Conhece meu livro? Conheço, rapaz. Como é que chama? A Queda do Céu. Isso aí, meu livro chama A Queda do Céu. É o grito da minha gente. Davi, meu parente, tua luta abriu caminho para todos nós. E continua, viu, Sônia? Existem mais de 20 mil garimpeiros ilegais nas terras de Yanomami. Eles estão doentes, e nós também. Mas não vamos ficar parados. Que Não corajoso, mesmo. né, gente? Que absurdo. Muito corajoso. Vamos repetir com ele um grito aqui rapidinho. Terra indígena é vida. Repitam comigo, vamos lá.
Terra indígena é vida. Ixi, fraco, vamos de novo, vamos até ser forte aqui, viu? Terra indígena é vida. Agora, lá vem ele, com o seu gravador na mão. Ele gravava o que os brancos diziam para não ser enganado. É o grande Juruna. Boa tarde, parentada. Eu sou Juruna Chavante. Eu gravei tudo o que os políticos diziam, porque depois eles fingiam que não falaram nada. Eu fui o primeiro deputado indígena a se eleger no Brasil em 1982. Juruna enfrentou a ditadura. Enfrentei com toda a força, viu, Davi? E vocês? Eu fui o primeiro deputado indígena e enfrentei a ditadura no Brasil. E aí, Mateus? Agora, a gente vai inclusive, chamar... ele foi consultar o Estatuto do Índio, não foi mesmo, Juruna? Isso aí. Que pedia que as pessoas tomassem a terra dos indígenas, viu, rapaz? E vocês? Estudem, protejam o povo de vocês. A palavra é nossa arma. Repitam comigo. A palavra é nossa arma. Mais uma vez, vocês são muito fracos, viu? A palavra é nossa arma. Agora chegou a hora do poeta das montanhas, o sábio das palavras bonitas. Ele escreveu livros, defendeu Rio Doce, é da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak. Ô, Mateus, Opa, foi você que compôs essa música? foi eu não. Foi não? Eu Foi pensei não. que tinha sido você. É Foi muito não. boa. Mateus, tô nervoso. Por que, rapaz? Você disse que não ia ter ninguém, tá cheio aqui o teatro. Ai, meu Deus, que Só duas vergonha. pessoas a mais, professor, Eu tá pouco. tô passando mal, tô passando mal. Eu tô passando mal. Se acalma, Chama o SAMU, rapaz. Mateus, chama o SAMU. Se Eita, acalma. derrubei um cocá. Vala-me, Eita, Nossa Senhora. rapaz. Ai. Vou falar pra vocês, eu sou Ailton Krenak, sou escritor e dos bons, viu? E aí, Mateus, eu fui na Assembleia Constituinte, pintei meu rosto todinho de preto. Isso foi em 1987. E aí, sabe o que eu disse lá? Eu disse que nós existimos. Eu quero que todo mundo fale comigo bem forte. Nós existimos no 3, tá bom? É 1, é 2, é 3. Nós existimos! E eu existo escrevendo. Escrevi livros como Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E aí vim especialmente só para dizer para vocês que ler também é um jeito de lutar. E eu vou pedir para vocês repetir comigo bem forte. Ler é um jeito de lutar. Estão entendendo? Ler é um jeito de lutar. Vamos lá no 3. É 1, é 2, é 3. Ler é um jeito de lutar. Lutar com o livro. Lutar com o espírito. Lutar com amor pela floresta. Eita, que espetáculo bonito, viu? E o melhor, é tudo verdade. Esses bonecos aqui não são de brincadeira, não. São guerreiros de verdade que nos ensinam que os indígenas podem ser o que quiserem. Deputado, ministro, pajé e até poeta. Vamos bater palma para Sônia, Davi, Juruna e Ailton, gente. E se alguém perguntar quem é o herói de vocês, o que vocês vão dizer? Sônia Guajajara. Davi Copenaua. Juruna Chavante. E Ailton Krenak. Isso aí. E não esqueçam, a luta continua. Só que agora é com vocês. Ei, não sei dançar que eu não tenho perna. É isso aí, gente. Isso aí foi a nossa pequena peça. Vou chamar aqui na frente nossos atores, Eliana, Adrian, Gustavo, Daniel. Ailton Krenak pra vocês. Gostaram da peça? Vocês entenderam que todos eles são lideranças indígenas que lutam? Entenderam a história direitinho? Que às vezes a gente fica aqui e não sabe como vocês estão ouvindo aí embaixo. Mas é isso.
Vocês gostaram de quem mais os bonecos? Estou fazendo igual Por que o Krenak? Porque o Krenak é meio desmiolado, né? O Krenak real, ele é bem sério, tá? Eu só utilizo essa personalidade porque para o boneco ter um pouquinho de vida, né? E não ficar tão sério. Mas é isso. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Ali, vamos aí. Vem aqui. Quer falar aqui? A pequenininha quer falar. Eu também quero falar. Meu nome é Riane. Minha pergunta é se esse boneco, ele é de verdade? É sim. É o boneco de verdade. De verdade, os bonecos são feitos com madeira de mulungu. A gente usa a madeira morta, né? Porque a gente prega a preservação, né, da natureza. E então a gente não utiliza nenhuma madeira da árvore viva. A gente pega a madeira já morta para poder estar confeccionando os bonecos. Aliás, a gente pegou uma oficina em Glória do Goitá, no Recife, para poder aprender a fazer os bonecos através da ONG Raso da Catarina. Não só aprender, como também Manusear. aprender o boneco, também como manusear. Quando faltar as falas, a gente mesmo improvisar nossas próprias falas com os mestres de lá. Que lá eles não fazem como assim, não, que a gente pega aqui, às vezes, uma base de texto e nisso vai apresentando. Já eles lá é tudo na improvisação. Eles entram lá, não sabem nem o que vão fazer e começam. Vocês tinham que ver, a maravilha do mundo. Querido. Exatamente. E aí, como as peças, os textos são um pouco densos, e a gente trabalha para criança, então a gente utiliza o boneco para trabalhar a questão do lúdico, né, para poder conseguir passar uma história muito com datas, com coisa. Então a gente usa o boneco para poder tentar entrar na cabecinha deles e eles entenderem. A gente tem outras peças, né, como o 2 de julho, que a gente apresenta nas escolas, e sempre criando mais peças para poder estar trabalhando com os pequenos. Acho que vocês devem ter percebido isso, a gente mandando vocês repetirem as coisas toda hora. Vocês devem estar dizendo, meu Deus, para que repetir isso? Que chato. Mas é justamente para tentar fixar. Alguma pergunta? Ele está pedindo ali para falar alguma coisa. Pergunta o nome dele, Emerson. Fale seu nome. Meu nome é Antônio. Minha pergunta é, tem outros? A gente tem muitos outros bonecos. A gente tem uns 40 e poucos bonecos. Exatamente. A gente tem esses daqui da peça, a gente veio expor, a gente trouxe mais de 10 bonecos além desse. Na nossa viagem, a gente trouxe, acho que foi 35 bonecos confeccionados pela gente da ONG mesmo, que aprendemos lá e trouxemos eles para cá. Isso, e é um sucesso, né? Quando a gente coloca lá na barraquinha, as crianças vão lá, a gente deixa eles pegar, brincar, para eles se divertirem. Inclusive, 2 menininhas chegaram, eu quero brincar, e elas ficaram improvisando igual a gente já lá, e foi interessante, a gente gostou bastante. Mais alguma coisa? Mas também está sem tempo, né, Alex? Não temos mais tempo, então... Alguma pergunta sobre o boneco, sobre como a gente cria o texto? Não se acanhe não, cara. Não é porque a peça é para pessoal infantil que vocês têm que ficar com vergonha de perguntar alguma curiosidade, viu? Nada? Ninguém quer saber nada sobre os bonecos? Tá bom, então. Oh, meu Deus, ninguém quer saber de mim. É assim que funciona, é na base do improviso. Então, a gente agradece por vocês terem assistido a nossa peça. E qualquer coisa, vocês podem estar entrando no Instagram da ONG Raso da Catarina. Coloca assim, ONG Raso da Catarina, tudo junto. E aí a gente posta os trabalhos que a gente vem produzindo por aí. Qualquer coisa, sigam a gente lá. E muito obrigado. Então, o Teatro de Bonecos, gente, faz parte da cultura imaterial brasileira. Foi tombado pelo IFAM em 2014. Está num livro de tombo. O livro de tombo funciona como uma memória que o país não pode esquecer, né? Então, existe toda uma pesquisa feita em cima dos bonecos que antigamente se apresentavam nas feiras, nas roças. É uma cultura bastante regional aqui do Nordeste e estava sumindo, né? Então, o IFAM, que é um órgão do governo, ele foi fazer um levantamento de como funcionava essa cultura e descobriram que tem um modo de fazer o boneco que é com mulungu,
tem uma técnica que se faz, tem uma forma de fazer. Esses jovens saíram de Macururé e foram até Recife, na região metropolitana, Glória do Goitá, no Museu do Mamulengo, e aprenderam a fazer os bonecos com a madeira de mulungu. Macururé fica na região semiárido, aqui próximo, no Raso da Catarina, e na beira dos riachos tem essa planta chamada mulungu, que tem uma característica muito interessante. A madeira é muito leve, então não cansa a mão. E aí eles têm uma orientação de não cortar a árvore, mas pegar os galhos que já estão no chão. Então, faz parte da cultura, é tombado patrimônio cultural brasileiro, o teatro de bonecos de Mamulengo, que a gente tem em Recife, uns se conhecem como Chico Coco, depende da região, tem um nome diferente. E é importante não deixar morrer, né? Então, a gente, na época, quem fundou essa companhia de teatro fui eu, e 2023, né? Estamos em 2025, foram 2 anos, em 2 anos tem 3 espetáculos. Então é isso. Nós estamos aguardando o Apixana chegar, né? O Apixana tem um trabalho lindo na literatura infantil indígena, ele já ganhou 2 jabutis, que é o prêmio máximo da literatura nacional. Daqui a pouco ele está aqui, vai começar às 15 horas, espero que tenha um excelente proveito, essa troca com um especialista, né, em literatura infantil, nesse universo da literatura. Então, daqui a pouco, teremos uma mesa, a última mesa aqui da Flepit, e falar que a Fundação Pedro Calmon, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, está muito feliz em relação à realização de 81 festas e feiras e festivais literários. Foi um edital público para 81 festas acontecerem. É o estado no Brasil que mais produz material e ações na área da literatura. Isso para nós é muito honroso, né? Envolver a escola e o festival dentro das escolas. Então, essa é a primeira festa indígena, né, que está acontecendo aqui no território, e a ideia é que no ano que vem volte mais forte, com mais convidados e com mais novidades, né? Eu soube que eles tentaram trazer o Krenak aqui, que é o membro da Academia Brasileira de Letras, foi o primeiro convidado aqui da festa estudantil, mas infelizmente estava com a agenda no mesmo período e ele não pôde vir. Tinha aceitado participar da festa, só que não tinha a data. Então, para o ano que vem, ele já disse, pode convidar de novo, e estarei em Paulo Afonso ou em outra cidade do território Itaparica, porque já tem prefeitura pedindo para fazer a festa, como a de Rodelas, por exemplo, manifestou interesse em fazer o segundo festival em Rodelas. Então, a equipe vai avaliar, né, se tem essa possibilidade para poder implementar. Alguém tem alguma pergunta sobre a festa? Tem alguma curiosidade sobre os editais? Não? Quem tiver pode perguntar da cadeira mesmo e a gente está aqui para responder. Vocês... Oi? Só elogio, né? Quer um microfone? Só um minuto. Ó, a Pichana, gente, ó, desculpa, está chegando. Então é isso. Como é o nome da senhora? Dona Almerinda, ela foi premiada pelo governo da Bahia, né, Dona Almerinda, nesse edital? Foi a senhora? Tem uma pessoa chamada Almerinda, de uma aldeia. A senhora, não foi? Ela ganhou um prêmio de artesanato, a aldeia Chucuru Cariri, está aqui presente. Nós distribuímos, gente, 30 prêmios para 30 pontos de cultura na Bahia. Dos 30 prêmios... Ponto de cultura, exatamente. Teve mais 2 premiações. Isso. Dos 30 prêmios, 15 foram para o território Itaparica. Então, nós pulamos de 2 pontos de cultura indígena para 12. Foi um aumento aí de mais de 600%. Isso é muito interessante, porque a gente percebe que a comunidade indígena está começando a se organizar em rede na área da cultura.
Porque, por exemplo, só a própria aldeia existir, só o fato de existir uma organização social de uma aldeia já significa que ele já pode ser um ponto de cultura. O resto, no sentido de documentos, a gente ajuda a dar entrada na documentação. Então, aqui mesmo tem o pessoal Cariri Chocó, que é ponto de cultura, tem Chucuru Cariri, tem os Aticuns, Nova Esperança, Nova Aliança, Nova Vida, Aticum Rodelas, que já são ponto de cultura. Os Tuxá tem que ser ponto de cultura também, porque tem acesso a verbas, tem acesso a premiações. Os adolescentes estão aqui, por isso que eu estou falando Tuxá. Vai abrir um prêmio todo ano, ou esse ano foi R$30 mil. Eu tive no colégio lá de vocês para dar uma formação do prêmio, mas infelizmente nenhum estudante levou adiante a proposta para participar dessa rede cultural, mas eu tenho certeza que eles já são ponto de cultura, já estão trabalhando com comunicação. Inclusive, pode ter um ponto de cultura de comunicação. O próximo edital agora vai ser de R$90 mil. Imagine, dentro de uma escola, R$90 mil para uma comunidade escolar para trabalhar com comunicação durante um ano. É muito interessante. É um estímulo que o governo federal, junto com o estadual, está ofertando todos os anos, da Lei Aldir Blanc. Quem não lembra da pandemia, Aldir Blanc começou com um auxílio emergencial por conta do desemprego que aconteceu, mas depois virou uma lei onde todo município brasileiro, dos 5 mil municípios e mais de 5 mil, tem acesso a essa cultura, a essa política pública. No estado da Bahia, foram R$13 milhões, só divididos para ponto de cultura. 13 milhões. Então, nós premiamos aqui em Itaparica, na região, todas as comunidades indígenas, praticamente 99% das comunidades. É bem interessante essa política cultural. Está me olhando quietinha. Eu quero chamar a Bia, porque é o espaço dela. Na verdade, eu estou aqui para preencher, e Marielson é o curador também. Vou passar a palavra aqui para eles, tá? Gente, tem uma exposição aqui fora, que é uma exposição que foram realizadas por estudantes indígenas e por crianças indígenas, aonde o olhar e a vivência de cada criança e estudante foi o ponto focal para a construção da imagem, né? Então, essa exposição foi convidada ontem, pelo SEBRAE, para estar circulando numa sede nova que eles vão inaugurar aqui em Paulo Afonso, e também pela Fundação Pedro Calmon. Existe uma situação de uma curadoria se reunir para escolher as melhores fotografias, porque nós temos 40 fotografias expostas, mas ainda não tivemos tempo de escolher essas fotos, que o curador está perguntando aqui. Teve já o resultado? Ainda não. Então, hoje à tarde vai ter um bate-papo rápido, se puder, depois aqui do Apixana. Quem tirou a foto pode vir falar um pouquinho sobre a sua fotografia, tá? Eu vou passar a palavra para a Bia e para o Curramati, que são belíssimos, inclusive. É uma honra muito grande tê-los aqui, tá? Cangricá Prito Serroá, boa tarde, meu povo. Que tarde maravilhosa, né? O evento ele está sendo maravilhoso, incrível, rico em aprendizagens, rico em diversidade, rico em ancestralidade. Antes de darmos continuidade, eu e Curramati Tuxá gostaríamos de tirar um canto do nosso povo, que traz muito essa questão da união, da coletividade, que quando estamos unidos, nós somos potência e fazemos tudo acontecer. Quando um povo se levanta, todos levantamos juntos. Vamos, meus caboclos, no tribo do Caroá. Oi, vamos, vamos, meus caboclos, no tribo do Caroá. Oi, os caboclos são irmãos, vamos trabalhar. Os caboclos são irmãos,
vamos trabalhar. Arrei na reia, arrei na rua, arrei na reia, arrei na rua. E vamos, vamos, meus caboclos no tribo do Caroá. Vamos, vamos, meus caboclos no tribo do Caroá. Oi, os caboclos são irmãos, vamos trabalhar. Oi, os caboclos são irmãos, vamos trabalhar. Arrei na reia, arrei na rua, arrei na reia, arrei na rua. Naê, 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 naô. Ei, naê, naê, naô. Ai, naê, naô. Pessoal, vamos demorar alguns minutinhos. Daqui a pouco a gente começa. Estamos esperando só Ezequiel chegar, não é isso? Ezequiel vai fazer a mediação da mesa, vai fazer um bate-papo com o nosso convidado especial, que é o escritor Cristino Wapchana, e ele vai fazer a mediação. E ele está chegando daqui a pouco, dentro de um minutinho, ele disse que já está aqui no portão para fazer parte desta mesa, tá bom? O nosso outro convidado, que é o Edson Caiapó, ele não pôde vir por conta de chuvas que ocorreram no interior, né, perto da sua cidade, que dificultou o trânsito dele para chegar até aqui. Infelizmente, tivemos, né, que readaptar o nosso, a nossa programação para que ele estivesse aqui, mas foi, né, impossível. Então, desta forma, só vai ter o nosso convidado, que é o Cristino Wapchana, que já está aqui conosco, e que daqui a pouco os nossos mestres de cerimônias, né, vão chamar para a mesa, tá bom? Dentro de instantes. A nossa programação agora. Encerramos a nossa programação de mesas com um momento muito especial, a mesa 6. As águas passam, as aldeias ficam. Convidamos agora Cristino Wapchana e Ezequiel Vitor Tuchá para partilhar reflexões sobre os desafios e as esperanças dos nossos povos. Que essa última mesa nos prepare para o que ainda está por vir, com coragem, poesia e compromisso coletivo. Uma salva de palmas para os dois. Olá, boa tarde. Estão cansados? Não, que bom que não estão cansados. A gente precisa da atenção de vocês. É muito bom ver muito cocar aqui. É muito bom ver a presença de vocês, originária, nesse espaço. É importante demarcar esse espaço mesmo. E sinto que vocês estão fazendo um movimento muito gigantesco aqui, em Paulo Afonso. A festa literária ela é conduzida justamente pensando nessa apropriação dos povos indígenas originários desse território. Seja na programação, seja aqui em espaço, seja a equipe de produção, seja a equipe de curadoria. Então, é muito bom ver a realização disso. Para além de mediação dessa mesa, eu estou na curadoria da programação. Então, foi fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil porque são meus parentes e eu entendo essa jornada, essa luta. Mais difícil porque nem sempre a gente tem abertura para discutir esses temas, nem sempre a gente tem interesse dos não indígenas para discutir esse tema. Mas que bom que aqui a gente tem essa possibilidade e que venham muitas outras. A gente está aqui na mesa de encerramento, junto com o Cristino Wapchana. Eu peço uma salva de palmas para ele. Cristino Wapchana, especialista em questões indígenas, é autor indígena do povo Wapchana, da comunidade indígena Araçá da Serra, terra indígena Raposa, Serra do Sol, localizada no estado de Roraima.
Desenvolve, junto ao povo Wapixana, junto a outras comunidades etnias indígenas, conjunto de atividades e vivências culturais, educativas, recreativas, relacionadas com a cultura indígena, orientadas sempre para a formação étnico-cultural indígena de crianças e jovens, envolvendo o trabalho com a literatura, com a música, com o teatro e dramatização. Contação de histórias também, mediação de leitura. Destacou-se como escritor, poeta e músico premiado, sendo um dos organizadores produtores do Encontro de Escritores e Artistas Indígenas, vencedor do 4º concurso Tamoio de Literatura pela FNLIG, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, realizado em 2007. Premiado com a publicação A Onça e o Fogo, é autor do livro A Boca da Noite, muito belo, inclusive, tanto em texto e em ilustração, traduzido para o dinamarquês e sueco. Este vencedor da Estrela, ele também é vencedor da Estrela da Prata, do Prêmio Peter Pan 2018, do International Board on Books, não sei falar inglês assim tão perfeitamente, Board on Books for Young People, algo assim, perdão. Escritor brasileiro escolhido pela seção IBBY Brasil para figurar a lista de honra do IBBY 2018. Prêmio FNLG, novamente, 2017, nas categorias Criança e Melhor Ilustração. Prêmio Jabuti 2017. Finalista do Prêmio Jabuti 2019. Ufa! Menção honrosa no concurso FNLG UK, Tamoios, de textos de escritores indígenas 2014. É também autor de A Onça e o Fogo, vencedor do concurso FNLG UK, Tamoios, de textos de escritores indígenas 2007, Sapatos Trocados. Esse é o livro. Selecionado para compor o acervo básico da FNLG 2015. FNLJ, só. Isso. Foi um erro aqui. Então, a palavra é com Cristino Wapixana. Obrigado, Ezequiel. Tudo bem, gente? Cansa, né? Sentar, cansa ouvir, cansa um monte de coisa. Assim mesmo, a vida é assim. Virou adulto, já era. Não tem jeito, não. Voltar a ser criança é impossível. O que a gente pode é tentar amenizar, não deixando essa criança morrer dentro da gente. É ela que ativa tantas coisas dentro da gente que nos torna mais fortes e melhores. E aí, quando você tem a coragem de desafiar, se juntar e ter mais um filho, aí é para valer. Aí testa toda a humanidade, toda a experiência, toda a ancestralidade que nos ensinaram, né? Obrigado, Ezequiel. Essa lista de honra do IB, gente, é uma lista que é feita a cada 2 anos, dos melhores do mundo. São mais de 80 países. E esse livro, A Boca da Noite, foi um marco na literatura indígena. Esse aqui, porque a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, ela tem 24 categorias de premiação, e as mais antigas e mais importantes são Melhor Livro para Criança e Melhor Ilustração, que até então os autores indígenas participavam apenas do reconto. E em 2017, esse livro quebra essas duas coisas e ganha o Melhor Livro para Criança e Melhor Ilustração. E aí o mercado literário começa a ter outras visões a partir dos autores indígenas. Trabalho com Daniel Munduruku, trabalhei muito com Daniel Munduruku. Digo até que conheço ele pelo avesso também. E brincando, quando a gente conhece alguém assim, a gente briga, desbriga, briga, desbriga. E 2 meses atrás estava meio brigado com ele. Essa semana ele inventou uma live e desbrigamos, tivemos que desbrigar para poder continuar. Fizemos uma live linda. Ele chama Mundurucast, a edição 14. E trabalhei com ele na produção.
do Encontro de Escritores e Artistas Indígenas, que ele começou em 2003, junto com a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Essa que é mesmo? FNLJ, que é a seção do IB, que é uma organização que foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial para se incentivar a leitura e a literatura infantil e juvenil no mundo. Então, a seção do IB no Brasil é a FNLIGE, resumindo. E sou de Roraima, como ele falou, o Daniel começou a produzir esse encontro de escritores em 2003. 2006 eu comecei a produzir com ele, 2005. E produzi esse evento, mudei para o Rio em 2008, sou de Roraima, e produzi até 2014. Lembro que os primeiros encontros, nós sempre ia Ailton Krenak, ia Marcos Terena, Olívio Jecupé, que já era escritor, Eliane Potiguara, que era escritor, Cacá Verá, que também era escritor, e nós tínhamos mais ou menos uns 10 autores que publicavam por editoras. E esses eventos foram tão importantes, porque não só lá, nós fizemos 2 feiras do livro indígena lá em Mato Grosso, a Itaú Cultural, nós fizemos assim uma abertura como produtores gigantesca para os indígenas, artistas e autores. Então, hoje, nós temos mais de 160 autores que publicam por editoras, cerca de 400 obras, um pouco mais de 400 obras publicadas por editoras. Quando junta a publicação de autores autônomos por universidade, por prefeitura, por concurso, creio que passamos de 1000 títulos de autores indígenas. Para o Brasil é pouco, mas começamos a produzir um dia desses. E Daniel é o responsável diretamente por ter essa iniciativa, e trabalhamos junto por muito tempo. Cacá Verá foi o primeiro a publicar um livro que saiu na mídia nacional, saiu no Fantástico, em 94, com o livro Todas as Vezes que Dissemos Adeus. E o Daniel começou em 96 com o livro Coisas de Índio, que ganhou o Prêmio Jabuti. Então, Daniel tem 3 prêmios Jabuti, porque ganhamos ano passado, novamente, numa antologia com o Cacá Verá, na questão de premiação importante para os indígenas, importante para o país, porque eles não nos veem lá. A minha carreira tenho 2 prêmios Jabuti e 1 finalista. O Mulherio, o ano retrasado, ganhou também o prêmio Jabuti, que saiu aqui do Nordeste com a Eva Potiguar, que organizou. E temos mais alguns, talvez uns 7 ou 8 prêmios Jabuti. Na entrega do Prêmio Jabuti, os caras que fazem o movimento do mercado literário estão lá. Então, a literatura indígena hoje ela é reconhecida, ela é respeitada, porque temos alguns autores e autoras que, de fato, fazem com que entramos no mesmo nível dos grandes autores brasileiros. Quando ele falou da premiação do Peter Pan, a versão sueca, olha só como são as coisas. O Boca da Noite, a versão sueca, estava concorrendo, somente esse livro da América Latina, concorrendo com Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Holanda e China, em 2018. E o prêmio foi para Brasil e foi para a França. Esse é o 2º prêmio mais importante da literatura infantil e juvenil do mundo. Ele só está abaixo do Hans Christian Andersen, que é considerado o Nobel da literatura infantil e juvenil do mundo. Quem tem esse prêmio no Brasil é esse livro, A Boca da Noite, e um livro da minha colega Ana Maria Machado, que é uma autora de primeira categoria, que está... Obrigado. E que ela é uma que senta lá na ABL, na Academia Brasileira de Letras, que tem o privilégio de conhecer ela. Conheço muita gente nesse sentido. O Ziraldo, que partiu um dia desses, vou falar na Bienal do Rio de Janeiro agora, oficialmente convidado pela Bienal, para falar sobre o Ziraldo. Tem um livro chamado Os Meninos Maluquinhos, que eu participo com a primeira história. São 8 autores convidados, tem as meninas e os meninos maluquinhos, e a gente participa
nesse nível hoje, alguns autores indígenas. Isso é muito importante para todos nós, porque quando a gente está lá, a gente está representando o povo indígena brasileiro. E quando eles nos veem lá, eles começam a aceitar que as nossas potencialidades são as mesmas. Não existe humanidade diferente, não existe jeito diferente de se fazer criança, não existe jeito, que gente é gente em qualquer lugar. E gente é cheio de coisa de gente, né? Não importa. Ciúme é o mesmo, tudo é o mesmo. Então, esse movimento literário único no mundo, feito por indígenas, aconteceu com Daniel Munduruku, eu fazendo essa produção, e muitos autores que vocês conhecem, como Maurita Tabajara, a Graça Graúna, muitos autores indígenas que surgiram, passou pela gente. Eu comprava passagem, assim como eles estão fazendo a produção, eu comprava passagem, hospedagem, cuidava de tudo. Eu entendia isso como missão, e minha missão como produtor para essa situação já foi. Agora estou num outro momento, estou no momento da escrita, estou no momento em que eu estou preparando novos autores, no sentido de oferecer oficinas para indígenas. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo levar esses textos para editoras, porque as editoras ficam atrás da gente o tempo inteiro, especialmente porque quem não quer ter um autor com esse nível na casa? Então as editoras vêm. Quando elas vêm, elas não podem só tirar da gente. A gente tem que também mandar para eles aquilo que a gente precisa. E aí são textos das pessoas que estão iniciando. É isso que eu tenho feito ultimamente. E estou muito feliz pelo convite de estar aqui com Ezequiel. Eu esqueci o nome do Mateus também. Hã? Mariel, eu pensei que era Mateus, 2 cabras da Bíblia, aí ia enrolar, né? Eu fui da igreja há muito tempo, eu digo que eu fui escravo da igreja há 30 anos, mas aí Jesus me libertou da igreja e agora eu posso exercer a minha função de ser e estar falando da minha cultura, da minha riqueza, que é tão bonita, gente. Tudo que a gente conhece vem a partir das histórias. Não importa se tu aprendeu matemática, tudo que a gente chega para a gente vem a partir das histórias. E elas são tão fantásticas, porque para todos os povos é a mesma coisa. É muito bonito isso, quando a gente começa a compreender e começa a entender da responsabilidade da gente em relação a essas histórias para repassar para a molecada. Uma coisa incrível, gente, que eu aprendi com o tempo, e que as editoras acham que a gente é bobo. A gente é bobo. Acha que a gente só escreve para criança porque é fácil escrever para criança. É difícil, gente, se a tua criança não funcionar. Você não consegue escrever. As crianças e jovens, olha que bobeira deles, cara. A criança, ela está naquele primeiro tempo em que tudo estava se formando. Para o meu povo, a Pitiana chamava Puri, é o tempo da magia, que tudo estava se formando mesmo. Então, esse tempo da magia é o melhor tempo da gente ensinar tudo de bem, tudo de respeito, tudo sobre natureza. É o momento que os velhos precisam de fato contar, que os educadores têm que contar, que os irmãos mais velhos têm que contar. É o melhor momento de aprendizado para a existência, porque eles acreditam em tudo que a gente fala. Especialmente se for pai e mãe. Pai e mãe vai mentir para o filho? A vovó vai mentir para o filho? Não vai. Não vai, gente. É esse momento mágico até, sei lá, 2 a 7, 8 anos, 9 anos. 9 anos já está despertando, 10 anos já está saindo fora. 11 anos já estou pré-adolescente. 12 anos já estou fora, agora já sei fazer minhas paradas. Mas nesse primeiro tempo é o que vai viver com a gente. Aquilo que você aprendeu nessa idade não sai de você. E sabe o que é uma coisa incrível das histórias? A gente não percebe. É que elas cumprem
a função delas, que é de ensinar, que é de educar, é de trazer as magias, os deuses, os heróis. Qual é o adulto aqui que acredita no Superman aqui? Ou na Mulher Maravilha? Qualquer um de vocês acredita nos poderes do Homem-Aranha? Vocês acreditam? Se fantasiam de Homem-Aranha, de Mulher Maravilha, de Homem de Ferro? Vocês se fantasiam ainda para fazer aniversário? Não, né? Ah, tão duro. Ser jovem, ser velho, ser adulto, é isso. É essa dureza. Entende por que não muda as coisas? Que só pode mudar nesse pequeno espaço, nesse pequeno momento. Se você não incutir isso nessa criança e depois deixar ela desaparecer, você está só de passagem na terra. E aí? Onde ficou a espiritualidade? Onde ficou o Criador magnífico dentro dela? Onde ficou as histórias mirabolantes, de heroísmo? Onde está isso? Cadê as histórias de orgulho? Onde vão ficar? Vão se perder. Então, quando a editora acha que a gente escreve para essa molecada, isso pode mudar muito. As escolas compram os livros. E a nossa literatura está cheia de humanidade, cheia de espiritualidade, cheia do bem, gente. Fala de família, de fato, de família mesmo, de respeito. A gente não pode perder esse momento nunca. Por isso que é importante contar, por isso é importante ler. A gente ainda tem um privilégio que nós conhecemos muitas leituras, não só de livro. A gente conhece a leitura de existir. A leitura de existir é você saber onde o peixe acará está, onde o tucunaré gosta de ficar. Sabe onde o poraqué gosta de ficar? Eu sei. Onde tem lugar de pedra, ele está lá. Não é? Onde é que o jacaré gosta de ficar? Alguma coisa que pode cobrir ele, vai ficar lá quietinho. Vai cobrir, vai ficar tranquilo lá. Mas depende da água. Ele não vai ficar numa água limpa, não. Ele vai se camuflar. Exatamente. Porque é de emboscada. Então você tem que saber, você tem que aprender onde os bichos ficam, onde as cobras venenosas ficam. Isso é leitura da vida. Plantar, conhecer as árvores que trazem os bichinhos. Aqui está cheio de ninho. Você vê o tempo inteiro ninho aí, ninho, em tudo quanto é lugar. Gente, essa árvore é venenosa para os passarinhos. Ninguém senta nela. Ninguém come essa fruta. Só porque dá sombra. Dizem que espanta a carapanã. Ela suga muita água do solo. Mas está plantado tudo quanto é praça, nas ruas, aqui. Não conhece o período. A gente precisa conhecer essas coisas. Sabe de onde ela veio? Sabem? Da Ásia. Está aí. A gente precisa fazer essas leituras, que é para existir. Essa é a diferença que os indígenas têm do povo da cidade, que não sabe absolutamente nada. Só um moleque de 9 anos, 10 anos, nossa, sabe fazer tudo. Mas a molecada da cidade, o moleque vai fazer miojo. Acabou o miojo. Acabou o iFood, vai morrer de fome. De fome. Ele não foi preparado para existir. Nós temos esse privilégio de sermos preparados o tempo inteiro para existir. Na prática. Isso é lindo. A gente não pode perder nunca esse momento de ensinar para essa meninada. A gente não pode perder essa magia que a gente tem. O povo acha que a gente é exótico o tempo inteiro. Acha que a gente é incapaz o tempo inteiro. Agora a gente está aparecendo para o mundo. Muitos artistas, daqui a pouco chega a cair igual a Jajara aí. É incrível, as músicas dela hoje está incrível. Entende? Já vai animar a gente aqui, mas ela anda pelo mundo. E aí, quando a gente tem esse momento da palavra, a gente fala para o mundo. Imagina, eu andando num monte de autores aí,
podem até falar, é só mais um, mas ele não tem o jabuti. E a competição não foi uma competição para indígena, foi uma competição geral. Em 7 anos, 3 vezes finalista do Prêmio Jabuti. É geral. Acha que a gente vai voltar escrever uma história de qualquer jeito? Não, gente. Não vamos. Por isso que a editora quer. Mas ela quer que eu leve um trabalho para ela? Tá, mas eu quero levar 5 comigo. Entende? Essa é a nossa missão. A missão com o outro. A nossa missão com os nossos ancestrais. Essa é a nossa função como ser. Não ficar de passagem, não. Passagem não, bobeira. Conheça as coisas. Conheça as coisas para você falar dela. A gente está num mundinho tão pequeno. É grande, gente. Tudo é grande, especialmente lá fora. Lá fora. E a única coisa que não se tira e que as pessoas respeitam é conhecimento. Chegar e discutir com ele, ei, que distância tem a Lua, camarada, daqui da Terra? Sabe não, né? Não? Se ela se afastar muito, já era para nós. Se ela se aproximar muito, já era também para a gente. Então, ela se mantém entre 350 e 400 mil quilômetros. Ela nem pode ir muito mais, nem chegar muito próximo. Bobo, né? E as minhocas? 1 ano sem ela, morre tudo. Que bobo, né? É bobo, gente. Olha quanto conhecimento. Cara, a gente precisa ter essas coisas para confrontar. Entende? A gente está aqui nessa onda, se liga no religioso do outro, pega a história do outro. As histórias, elas têm a coisa magnífica de quando ela entra em você, em algum momento ela vai fazer movimento, porque a história é viva. Ela é espiritual. Eu entendo assim. Essas histórias aqui que eu escrevi numa noite, quem veio me contar foi o Cupai, um personagem de 6 anos. Ele que me contou. Liguei o computador 8 horas, meia-noite eu parei, 4 da manhã ele voltou, vamos, eu fui escrever, terminei a história. Um livro que tem mais de 10 prêmios, gente. E quando eu não faço livro, eu escrevo história, eu sou parte do livro. Muita gente se reúne para fazer um livro lindo desse aqui. A ilustração aqui é da Graça Lima. Alguém que corrige, faz tudo, é muita gente que faz. E a premiação vem para o livro. Eu levo para casa, mas é do livro. O livro é muita gente que faz. A gente não tem que carregar essas coisas. Não precisa carregar. Entende? Porque isso pode te trazer um momento ruim. Trazer uma coisa chamada vaidade, que isso é bobo. É bobo demais, gente. A gente está só de passagem. Deixa a tua passagem leve, bonita. Não carregue peso. Senão, como é que as coisas vão chegar para você? A coisa mais democrática que se tem são as artes. O esporte, mais ou menos, mas as artes são. Eu estou aqui por causa da arte. Eu digo que ela me salvou. Além de Jesus ter me salvado da igreja, a arte salva mais que Jesus. Salva, gente. Salva. Você vê nas crianças isso. Você vê com o educador, quando você está conversando sobre isso. Salva, é bonito. E é democrático. E uma arte pode ser comida, pode ser filme, pode ser escrita, pode ser qualquer coisa. E uma arte só é arte quando você olha aqui, ó, olhou, te chamou para uma conversa. Se ela te chama para uma conversa, seja pelo cheiro, seja pela leitura, seja pelo teu olhar, isso é uma arte. Ela veio como ela deveria vir. E a gente que diz artista é só um canal.
Só um canal. Acabou isso aqui? Foi. Não tenho mais nada a ver. Quando eu recebo para ler, gente, eu fico lendo. Olha o livro novo que chegou. Fala muito sobre feminino. É lindo, é lindo, é lindo. É lindo, não foi porque eu escrevi, não. É porque é lindo. Começa pela dedicatória, eu vou ler para vocês. A dedicatória também, a história escolhe alguém que vai fazer a dedicatória. Para quem vai ser a dedicatória? Vou ler para vocês essa dedicatória aqui. Para as estrelas mais brilhantes, Lara Sussui, Isabela Riuan, filhas de eternidade, que fizeram nossos olhos brilharem ainda no ventre e nos ensinam todos os dias a sermos pais e avós. Com todo o nosso amor e humanidade, Paula Santos, a mãe, eu, pai, e a avó Maria da Conceição, que ainda está viva, e também em memória aos avós Creuza Maria, Vitor Pereira e Ângelo Catão. Não é uma dedicatória bonita? É incrível, né? E é uma história incrível, incrível. Desse aqui, o Cão e o Curumim que vivia essa história. Frase de efeito dele: o sentido da existência está na cor do encontro. Por isso que os encontros são tão diferentes. Tem que ser colorido. Ele não pode ser sem graça. Não pode ser incolor. Senão não marca. E a dedicatória, Ezequiel vai ler. Claro. Ao meu primeiro amor, que me alimentou e amou desde os meus primeiros enjoos, é para ti, minha mãe, minha guerreira, que cada dia eu renove contigo o nosso primeiro abraço de eternidade. Entendem? Até isso precisa ser assim. E precisa ser assim se a gente se permite, com a nossa espiritualidade, que eu acredito ser uma das coisas mais importantes. É isso. A gente às vezes utiliza a história do outro como a nossa, mas isso é porque a história cumpre a missão e a função dela, de estar e ser. Quando ela faz movimento para uma reflexão, você pode seguir para qualquer lugar. É o teu direito de estar e ser também. E aí, só para fazer uma comparação, nós nascemos, meu povo, do sol e da lua. Sol distante, grandão, a lua mais próxima, moravam aqui, eram gente. Não já ouviram história parecida assim? E aí, se apaixonaram lá e, fizeram os wapchana. E aí, rapaz, vai buscar comida, eu não quero não. Ah, rapaz, tem que dar banho nesses curumim aí. Não, não quero não. Ah, não dá certo viver contigo não. Não é assim que começam as brigas? Natural. Um dia brigaram, o sol ficou zangado, foi embora, foi para longe. A lua também deixou a gente aqui. Mas somos filhos do sol e da lua. O que é isso? É só uma história que nos traz orgulho de dizer somos filhos do sol e da lua. Como cada um de vocês aqui deve ter uma história, cada povo tem a sua história. E o que um povo, quando ele conta a sua história, ele quer? Ele quer que o outro entenda que a história dele é mais bonita, é mais incrível. Não é assim? Falar do Munduruku aqui, a gente não está brigado não. Mas olha a história do povo dele como é esquisita. Ele diz que o povo dele todo morava lá embaixo da terra. Aí nasceu uma raiz, ou foi um cipó, não sei o que aconteceu. Foi até lá embaixo. Aí os feios viram. Aí os feios começaram a subir. Chegou em cima, acharam incrível, aí começaram a ficar. Aí os feios foram subindo. Quando o último feio subiu, o bonito viu. Os bonitos começaram, vamos correr para lá. Aí quando foram subir, acho que os bonitos eram mais... sem paciência, né? Aí deve ter subido uns 10 de uma vez, o cipó, quebrou. Os bonitos ficaram tudo lá embaixo. Que história sem pé, sem cabeça, né? Mas essa é a história do Munduruku, não é minha. Tem que trazer orgulho para ele, não para mim.
Os ensinamentos são para o povo dele, não para mim. Mas tem o povo jabuti que nasceu de uma árvore de pedra, não tem? Rômulo e Remo que criou Roma, não é não? Rômulo e Remo, criado por uma loba, criou quem? Povo romano, um dos povos mais poderosos do mundo. Tem pé e tem cabeça um negócio desse? Não é estranho? Mas tem a história mais comum, que muita gente acredita. Eu acreditei, que é aquela história do povo hebreu lá, que o Criador já tinha feito um montão de coisa, e falou, puxa vida, pai, queria um monte de coisa, mas está faltando alguma coisa. Vou fazer alguém parecido comigo. E aí, mexeu na terra, cavucou lá, o dedão saiu água aqui, mexeu, não sei nem se ele pisou, acho que ele pisou, que a gente, para o barro ficar legal, não tem que pisar. Pisou, e aí, o que ele fez? O molde parecido com ele, não foi? Ele não falou. Olha como as histórias precisam ser contadas. Ele não falou, ele fez. Eu vou fazer imagem igual, foi assim? Estou mentindo, vocês me falam aí. E aí estava feito aquela estátua lá, toda detalhada. Tinha vida? Tinha vida? Tinha vida? O que ele fez? Soprou. Qualquer sopro? Não, foi um sopro mágico, não foi? Tão mágico quando... Olha só, cara, que incrível. Todo o corpo começou a funcionar. E aí ele falou, ei, primeiro homem, tu vai ser o Adão. Ei, vai dar uma volta por aí, olha o que eu fiz tudo. Andou, daqui a pouco o primeiro homem estava triste. E o que esse cara tem? Ei, rapaz, vem cá. Ele foi lá. O que tu tem? Falou nada. O Criador viu a onça com a onça dela, viu a cutia com a cutia macho, com o cuteu, né? Tá faltando uma companheira para esse cara? Espera aí. Tocou na testa dele. E o que aconteceu? Quando ele tocou? E foi um sono tão profundo que o Criador mexeu com ele não acordou. E o Criador disse que meteu 2 dedos aqui, ou foi 3 dedos aqui, tirou uma costela com outra que já foi remendando, costela na mão, costuradinho. Ficou cicatriz? Por que não ficou cicatriz? Como um Criador extraordinário, poderoso, vai pecar numa cicatriz, gente? Não pode, senão ele não vai ser esse Criador extraordinário. E aí, está aqui a costela, e ele faz o ser mais incrível de todas as galáxias, né? O ser mais completo, o ser que traz a vida, amamenta, acalenta. Não é assim? O mais complexo também, né? E falou, Eva, vai ser o teu nome, hein? Ei, vai se esconder por ali, fazer uma surpresa para o Adão. E aí Eva foi. Adão acordou, sozinho lá. Foi fazer as coisas dele, de repente. Eis que sai da moita. Quem? Eva, linda, se apaixonou de primeira. Não é assim a história? Não é encantadora essa história? Essa é a função das histórias. Elas precisam trazer encantamento. Elas não precisam ser verdade ou mentira. Elas não podem ser mito ou lenda. Não permitam que alguém diga que as suas histórias são mito ou que são lendas. Não são. São histórias, apenas histórias. E as nossas são nossas. Mas as histórias são tão poderosas que elas saem pelo mundo. E quando você ouve de uma forma tão encantadora, ela vai morar num lugar bem que um dia ela vai despertar e falar, ei, vem cá. Aí ela vai te contar de novo, vai te encantar. E aí você se converte.
Você vai defender um Deus que você não... de um outro povo, um Salvador de um outro povo, vai defender o milagre do outro povo? Nada, todos os povos estão cheios de milagres, está cheio de histórias incríveis, magníficas, mágicas, para ensinar como viver, como estar no mundo, como respeitar a nossa mãe maior, a natureza, como cuidar dos rios. Está aí. Nenhuma dessas histórias... Alguém viu acontecer isso? Alguém viu meu povo nascer lá do... Não. Alguém viu Adão nascendo com a Eva? Não. A loba alimentando o Rômulo e Remo? Não. Então, tudo são apenas histórias. Elas têm que cumprir a função e a missão de história, de encantar, de ensinar e justificar todas as coisas. Agora você pode perguntar. Eu tenho uma pergunta em si mesmo. Obrigado. Cristino, a gente estava conversando nos bastidores e Cristino estava falando com um contador de história que está aqui na biblioteca, o ônibus, que está servindo como contação de história na Flepit. E ele falou que nem todo escritor é contador de história. E aí você completa que algumas histórias suas você não consegue contar. E aí eu queria também que você falasse a respeito da oralidade. Como nesses tempos atuais a gente consegue preservar a oralidade, seja na escola, nas comunidades, no meio digital. E como os seus livros concedem essa preservação da oralidade. A primeira qual foi? Da história? Dos livros. As histórias, gente. Eu não sei contar essa história aqui, ó. É uma história incrível. Ela não me deixou contar de jeito nenhum. Para mim, é só lida. Eu criei um grupo para contar a história por causa dos sapatos trocados, dessa aqui, ó. Que eu ouvi essa história na França. Em francês, as pessoas rindo, as pessoas lendo, todo mundo rindo. Eu falei, mas que deve ser uma história bacana, eu vou ler. Aí eu fui ler essa história, falei, que história bonita, eu vou aprender a contar. Li de novo, tentei, li de novo, tentei, não, Dom me permitiu. Falei, tá bom. Aí eu criei um grupo, eu, uma atriz e um músico, dividimos tudo, contamos essa história belíssimamente, mas ela não me deixou contar. Eu sei a parte dela, mas ela não me deixou contar. Por isso que eu digo que as histórias são espirituais. E elas se doam para quem ela se permitir doar. E aí vai ser linda. Quando uma história se doa, você ouve ela uma vez. E aí você conta. Eu conto uma história de Seuci, a mãe do pranto, de um povo que já não existe mais há mais de 100 anos. Que é incrível essa contação. E todas as vezes que eu vou cantar, contar, já não é mais eu. Entende? Aí ela se solta, ela vai. É bonito isso. E às vezes quando eu estou falando, às vezes não é eu, não. Eu sinto que é só uma coisa também, assim, sabe? E que é bonito. Não deixe de falar, de mostrar com a tua meninada, com a tua criançada. Vai lá na escola, fala das árvores que elas não conhecem. Fala da função das árvores. Pegar água, jogar em cima, para que a chuva retorne. Fala do abrigo que as árvores dão, dos bichinhos que estão lá, do que eles gostam de comer. Vai lá e ensina para ela. Isso é prática. Conta a história que a tua bisa contou, que o teu avô contou. A história, ela só muda geograficamente. Elas vão ter as mesmas funções. As mesmas funções, gente. Então, nunca deixe de falar. Leva, gente, leva junto. Leva. Aqui, as escolas têm que mapear as árvores que têm, dizer para que servem. Tem que fazer. A educação ambiental é necessário. A gente não tem outro planeta para ir, gente. Quem tem dinheiro para ir embora daqui? E tu vai fazer o quê e aonde? A Lua nessa distância? Não dá para ir reto.
Já viram que o foguete ele vai assim? Ele não vai reto assim? E sabe qual é a velocidade que ele tem que atingir para ele poder romper a atmosfera aí? Romper a gravidade? Sabe a velocidade dele, não? Não? Então eu vou explicar. Vocês querem saber? Se ele não conseguir chegar a uma velocidade de 28.000 quilômetros por hora, ele não sai. Ele não sai daqui. Aquele foguete que saiu, que foi na Lua, Saturno 2, sabe quanto de combustível ele tinha, mais ou menos? 2 a 3 milhões de litros de combustível. Muita coisa, né? Ele tinha 110 metros de altura. Hoje usam combustível sólido, mas depois que queimou, acabou-se. Queimou aqui, ele vai soltar, queimar tudo. Não tem como apagar mais não. E vai para onde? A Lua diz que fede enxofre lá, não tem nada. Marte, em linha reta, se pudesse fazer, estava a 70 milhões de quilômetros, gente. Só dá para sair a cada 26 meses daqui, tem uma janelinha que ele vai assim, ó. O foguete quando vai, a sonda vai saindo, ela tem que sair da gravidade da Terra, da força. E aí que ela sai para a direção. Quando ela chega perto de outro planeta, quando ela entra lá, ela tem que rodar de novo, rodar até sair lá. Depois ela entra até chegar onde você quer. Ela foi planejada para sair. E aí a distância fica em 400 milhões de quilômetros. E o oxigênio lá é 0,6. Tu vai respirar o quê? Tu vai plantar o quê lá? Acha que o Elon Musk vai? Agora vai, né? Agora seja, né? Não vai não, gente. Não vai não, porque quando se passa 2 meses aqui fora, quando os astronautas chegam aqui, eles não conseguem aguentar o corpo deles, eles têm que reaprender a andar. Entende? Não vai. O bicho mais veloz que foi feito pelo homem foi 2 sondas que chegou até o mais próximo do Sol. Sabe qual a velocidade atingiram? Mais de 700 mil quilômetros por hora. É o mais veloz. E a velocidade da luz? 300 mil por segundo, né? Dizem que o lugar mais próximo está 4 anos e meio a velocidade da luz. Não dá para ir, gente. Por isso que é importante a gente colocar, não só para a gente que já tem uma educação diferenciada, reforçar isso, porque a mídia está tão forte, a tela está tão forte, que está destruindo tudo. As crianças vão virar robô. Entende? Vai ficar só os empresários plantando e vendendo, plantando e vendendo, plantando e vendendo, plantando e vendendo. Caro. Então é nossa missão fazer isso. E tentar, por todos os meios, obrigar que tenha dentro das escolas uma educação nesse sentido. E aí eu não lembro mais da pergunta. Você conseguiu respondê-la, na verdade. Não lembra, mas inconscientemente você foi respondendo ela. É muito engraçado quando você traz isso. Muito engraçado não, muito interessante quando você traz a história como um ser vivo, personifica. A história não me deixou contá-la. E aí isso me lembra muito uma frase que eu já escutei, que é: histórias são animais selvagens. Quando estão no mundo, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E eu ouso dizer que histórias são o único ser que não respeita o tempo, né? Ela atravessa esse tempo, ela é espiral com esse tempo. Então, eu fico pensando que você, enquanto escritor, para além de criar histórias, você precisa escutá-las. Suas histórias são seus pais, é sua avó, é sua aldeia. E aí a pergunta que eu quero fazer, direcionando para o tema da mesa, as águas passam, as aldeias ficam, é justamente, eu fui anotando aqui a partir da sua fala, que água passou por você e que aldeia ficou em você. Eu queria saber que conselho você deixaria para jovens escritores indígenas que estão tentando transformar suas vivências em palavra. Né, Bia?
Eu estava voltando da nossa aldeia uma vez e pegamos uma alagação, um menino, que puxava a gente na corda, uma velocidade que estava a água, esticaram uma corda, literalmente. E aí passei por 2 alagações na minha vida, uma de noite. E às vezes a gente vê que as pessoas aqui na cidade, deu uma chuvarada, alguém foi atravessar lá com a água no joelho, ou quase no meio da canela, caiu e desapareceu. Já ouviram muito isso, né? Por que acontece isso? Porque elas não têm nenhum contato direto com a água, não conhecem a água, literalmente. Porque quando dava enchente, quando eu mudei para a cidade, a gente pulava era naqueles garapé lá e saía embora. Entrava nas cachoeiras e saía embora. Entende? Qual é a criança indígena que tem água perto, que tem 5 anos, sabe nadar? Todas sabem nadar. Qual é a criança indígena? Eu não sei vocês não. Eu tenho 54 anos. Vou fazer 54. Eu nunca vi uma criança nossa indígena com o braço quebrado. Nunca vi com a perna quebrada. Arrebentei o dedo. Nunca vi alguém que quebrou o dedo. Nunca vi. Nem jovem, nem adolescente, nem velho. Eu não sei vocês aqui que estão mais próximos da cidade, mas a gente foi criado pulando, nadando, correndo, saltando, subindo em árvore. A gente tem a obrigação, aprendeu nesse primeiro tempo, a saber quais árvores seguram o peso da gente. Isso tem a ver com a casca delas, tem a ver com o tamanho das folhas, como os galhos se formam. Tudo a ver. E madeira branca a gente tem que reconhecer, mesmo não conhecendo. Pela folha, pelo jeito dela, madeira branca quebra, não presta nem para fogo. Fumaça. Não é não? Não sei de vocês aqui, mas a nossa lá fumaça. Dá um cheiro ruim na comida. As escuras não, as escuras que a gente põe para esteio, põe para tudo. Então, água. Eu gosto muito eu gostava de pescar. Eu gosto dessa... Eu pesco à noite também. Esse rio tem uma água linda, gente. Se eu morasse aqui perto, eu mergulhava nesse rio de noite para pescar. Eu mergulho com meu irmão. A gente chega numa floresta amazônica, mergulha lá, só tem uma canoa de apoio em cima, mergulhamos, vamos buscar o peixe embaixo, só pesca uma noite inteira se a água não for muito fria. Mas tudo que a gente está aí de passagem, e as coisas são muito rápidas, muito rápidas. Um dia desses, quando dizem que aquele foguete que foi para a Lua, sabe quanto de tecnologia tinha naquilo? O que uma máquina de lavar tem hoje. Não é muito doido isso? Lembra dos computadores, quando começaram a ser inventados? O tamanho desse negócio aqui. Olha o que o celular faz, gente. Tudo é passagem. Se você não investir nesse tempo que você está passando, que é jovem, passou, já era. Se não investiu em filho, acabou, se não vai ter mais. Estamos numa passagem que, se a gente não pisar e a gente não focar, só passamos e não deixaremos nada. Escrever é uma profissão. Alguns escrevem, outros são cantores, outros são compositores, outros têm diversas profissões. Escrever, para mim, é terrível. É terrível. Além de sofrer, eu pesquiso muito. Eu pesquiso, até que ela vai chegando. Eu digo que é como um namoro. O namoro, você está aqui, aí você viu, notou, estou te vendo, hein? Ela sorriu. Legal. Sorriu mais ainda. Amanhã eu vou ver se eu encontro ela de novo. Se ela der esse sorriso aí, eu vou tentar me aproximar dela. Olha como são as histórias. Momento que você tem um tema, ela sorriu. Não tem título, não tem nada. E aí amanhã eu vou lá de novo. Vou tentar cumprimentar ela de pertinho. Aceitou.
pode ser o título, pode ser a primeira frase. Enquanto isso, você está pesquisando. Eu estou pesquisando. Estou pensando. Depois, vou outro dia lá, quem sabe ela quer tomar um suco comigo, né? Aí sorriu. Uau! Fiz mais uma folha da história. Tá. Começou a chegar. Ela topou. Vou tentar de novo um suco e mais uma outra coisa, né? Eu vou lá de novo. Aí ela sorriu de novo, foi tomar o suco. Quem sabe permitiu segurar na mão. E aí a história está rolando, gente. Está acontecendo, tem que ser essa coisa mágica. E aí, enfim, ela aceitou namorar. A história vai vindo. Mas não é suficiente só isso, né? A gente quer uma coisinha a mais, não quer não? E aí, é o momento que ela escolhe tudo que ela quer vestir. Todas as pinturas que ela deseja. Escolhe o lugar e fala, é hoje. Aí você vai. E aí acontece. E nesse acontecer, é quando você está finalizando a história. Acabou. Vamos para outra. Tem que namorar. Assim, eu penso sobre as histórias. É como uma coisa desse tipo. Por isso que já tive 13 namoradas. 13 publicações. Tem mais histórias prontas, gente. E elas têm um tempo dela. A primeira história que eu escrevi foi no início de 2000, eu não terminei. Porque tinha uma espiritualidade tão forte, tinha um terror tão forte, que eu fiquei com medo de ser morto. E aí eu vim embora. Vou terminar essa história. Quando eu saí, eu queria fazer um filme dela. Eu não sabia que eu ia passar pelo cinema. Eu estudei cinema, direção cinematográfica. E agora eu me sinto preparado para terminar. Ela ficou com 36 páginas. Agora eu me sinto preparado para terminar. E quando eu voltar, eu quero fazer um longa. E um longa de milhões. Eu não quero mais essas coisinhas de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Não. Milhões. Vamos fazer um filme de alto nível. Quem fez? Quem dirigiu esse filme? Ah, foi o indígena tal. Pô, tá assim? Tá, cara. Tudo que está no mundo é para a gente utilizar, não é não? Tudo que está por aí é para a gente usar. É estranho se tu ver, por exemplo, um cocar no cavalo. O cavalo está usando um cocar, o cavalo. Isso é... Não, foi feito para a gente. Então, tudo que está disponível para a gente, seja por bem, seja por mal, qualquer gente, de qualquer lugar, pode utilizar. Então, eu vejo as histórias, para quem quer escrever, eu entendo assim. Para cada um de vocês vai ser diferente. Escrever uma história, todo mundo escreve, mas fica técnica, não tem magia, ela não chama para ela ser ouvida, para ela ser lida. Entende? A gente que está na arte, se a arte que a gente recebe não mexe com o outro, não é arte, gente. Ela precisa trazer uma reflexão. E nessas reflexões é que entra a nossa política, todas as nossas lutas têm que estar aqui dentro. Ó. Aqui dentro. Aqui dentro. E de forma poética, de forma respeitosa, sem grito. Bonito. Quando entra bonito, vai ficar aí. Aí vai fazer efeito. Ok. Estamos indo para o final da mesa. Ao longo da sua apresentação, eu sou escritor também. Eu fui escrevendo algumas coisinhas. E claro que aqui, nessa mediação, eu acho que o Wapixana tem todo o local para falar. E foi belíssima toda a sua fala, Wapixana. Eu agradeço muitíssimo o convite. Queria dizer que essa mesa seria composta também pelo Edson Caiapó, mas por imprevistos ele não pôde estar aqui presente, mas deixou um grande abraço para vocês
e quem sabe numa segunda edição possa estar aqui com a gente. E aí, Edson, eu fiquei pensando aqui que não se escreve para inventar histórias, se escreve para acolher essas frases narrativas, dar-lhe um corpo, palavra e deixá-la seguir caminho. Escrever nesse sentido é como abrir a porta da aldeia para que o bicho entre e diga o que precisa ser dito. Por isso, ao escutarmos um escritor indígena como Edson Caiapó, não estamos apenas ouvindo alguém contando algo, estamos ouvindo o caminhar de um ancestral antigo, dos seus ancestrais, que atravessou as gerações e chegou até aqui, na Flepit. E vocês têm a oportunidade de ouvi-lo. E aí a gente vai abrir agora para perguntas e depois suas considerações finais, tá? A gente tem 10 minutos para perguntas, se alguém tiver. Opa! Eita! Vamos por partes. Vamos lá. Você primeiro. Quem dos dois? Professor. Boa tarde. Eu sou Liz. Quem? Boa tarde. Liz. Liz. Precisa levantar? Fala, Liz. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer. Eu não sei se é uma questão, mas talvez um comentário. Porque eu tive aqui, durante 3 dias, em mesas fantásticas, uma oportunidade que eu considero ímpar, para conhecer muito da cultura dos povos da região, dos povos que vieram de mais distante, né? E, sobretudo, especialmente, as mesas literárias, né? Eu sou professora e eu tive que viver fora do país nos últimos anos e, ao dar aula das universidades fora, eu levava os livros do Daniel Munduruku, da Conceição Evaristo, da Lívia Natália, e eu observava o encantamento daquelas pessoas por aquela realidade que eles não conheciam, né? Por aqueles escritores que eles não tinham acesso, porque sequer muitos não eram publicados fora, né? E quando eu retornei, eu fui trabalhar nas salas do ensino público aqui, e eu levava os contos do Daniel Munduruku, por exemplo, os contos indígenas brasileiros. E aí eu achava engraçado, porque alguns estudantes questionavam: professora, aqueles contos, né, protagonizados por bichos, por seres da floresta, da mata, né? Mas isso não é verdade, não, né? Eu dizia: como assim não é verdade? Não, porque como pode o urubu segurar ou produzir o fogo, ou guardar o fogo? Eu dizia: mas como é que não é verdade, menina? Você acredita na narrativa que a serpente comeu a maçã, né? E foi responsabilizada por todo o mal do mundo? E como é que o urubu não pode proteger o fogo, né? Então, eu achei muito interessante a sua fala, porque vem nesse sentido, né? Vem no sentido de mostrar, né, como a gente está rodeado de outros mitos, de outras histórias, de surgimento, de origem das coisas, mas a gente só conhece uma narrativa. E eu acho importantíssimo levar esses autores, né, para as salas, para os estudantes, para que eles entendam o quão diversos nós somos e que a nossa maior característica e qualidade é a nossa diversidade, não o contrário, né? Mas a gente sabe que no processo de colonização destruíram esse nosso potencial, né, para a diversidade. Transformaram a diversidade numa coisa ruim, numa coisa feia, né? De forma que a gente passou a ser intolerante ao outro e às diferenças do outro, né? E a gente sabe que isso é o que estimula guerras e coisas tão ruins como a gente tem no mundo, né? Mas, assim, especialmente me lembrando de um texto do Munduruku, que é Raiva de Ser Índio, eu me lembro que esse texto falava das dificuldades do indígena desaldeado quando vai para a cidade, dos bullying e dos processos que passam no espaço de sala de aula por não se ver representado nesses lugares, né? Que hoje, ainda bem, a gente tem mais de uma centena de autores indígenas que já fazem esse papel, né, de escrever sobre as culturas e deixar para que a gente também conheça. Mas, assim, especialmente, como é que você lida com essa questão de falar para esse público que também precisa construir essa identidade de forma positiva no mundo que faz com que o indígena tenha raiva, né, de ser índio muitas vezes, né? Talvez seja uma questão, uma reflexão. Obrigada.
Liz, deixa eu entender aqui. O próprio indígena não quer se assumir como indígena? É nesse sentido? Não, o texto do Munduruku, ele diz que quando ele sai da aldeia para a cidade para estudar... Sei qual é a assim, história. sim, pronto. Porque a gente também recebe hoje alunos indígenas, né? E que muitas vezes a gente não sabe que é indígena, não se reconhece ou não assume essa identidade por todo o construto negativo que tem na sociedade, né? Exatamente. Escrever para criança não é fácil. Não. Então, como é que você pensa essas questões no sentido de positivar, de contribuir, né, para essa positivação da identidade que a gente precisa trabalhar, né? Gente, a gente precisa entender como é que aconteceu todo esse investimento estrangeiro de violência. Como é que ele foi alimentado? Quando Cabral chegou aqui, não tinha vila, não tinha nada. Matou, e tudo era ruim e tal, não tinha alma, rei, não tinha nada. Quando começou a se formar os lugares, as aldeias e cidades, criaram quem? Os políticos. E todas as leis que foram criadas em relação aos indígenas foram sempre horríveis, não foi? E foi isso. Quando chegou na vez dos artistas, repetiram a mesma coisa. Quando você vai para a Semana de 22, para ver a identidade do povo brasileiro, o Rego, que era o pintor extraordinário brasileiro, a tinta dele era da Europa, o pincel era da Europa, ele nunca conheceu o povo indígena. E ele pintou histórias que ele leu lá no museu que o Michel Temer mandou tocar fogo, o museu lá do Rio. Mário de Andrade, quando fez Macunaíma, ele pegou o nosso Macunaíma de Roraima, copilou, e aí fez o Macunaíma. Nenhum daqueles foi em nenhuma aldeia para conhecer os povos indígenas, para falar da sociedade brasileira. Quando você ouve ainda a fala, minha bisa foi pegada, a presa foi pegada a laço, a dente de cachorro, alguma coisa, você está se falando de uma criança, de um pré-adolescente ou de uma adolescente no máximo, que foi pegado assim. Então, o Brasil é fruto dessa violência. Por isso que o Brasil não tem uma história como a gente tem. E não vai contar, porque é uma história vergonhosa. A minha avó falava que os indígenas, que o outro, o branco, ele era o civilizado. Ela usava essa palavra, o civilizado. Civilizado. Ao civilizado, sempre baixava a cabeça. E eu fui entendendo isso, que o civilizado tinha que... O civilizado. Então, quando a gente vai para a escola, recebe essa mesma força. E eu briguei muito, gente, porrada mesmo. Nossa época, a gente brigava, resolvia na mão mesmo. Então, tinha 13, 14 anos, estava na escola, eu briguei muito por causa de... A maior parte era por causa dessa situação. Eu odiava quando me chamava de índio. Odiava, porque quando se fala isso, é trazer toda uma carga negativa de humanidade. E aí você não quer carregar isso. Quando a gente vai fazer alguma compra, a gente chega, tem um vendedor lá. Você olha para ele, indígena, e eu pergunto, você é indígena? Não. O teu pai é de onde? Ah, meu pai é do interior tal. E ele? Não, ele é macuxi. Eu falei, você não é macuxi? Mas é ele que é macuxi. Ela não se identifica porque é vergonhoso, porque é peso mesmo. Eu era assim. Eu só fui me livrar disso quando eu tinha 25 anos para 30 anos. Eu sou o único rebelde da minha família nesse sentido. O único que rompeu com a igreja. O único que prega isso. O único. Minha família, meus irmãos, é bolsonarista. Imagina isso. Não tem como ser. Eu falo, o cara disse que ia matar a nossa mãe, cara. Vai dar um palmo de terra para a nossa mãe. Entende? E aí as pessoas, de fato, têm vergonha por causa desse peso. O que tem melhorado é exatamente essas posições que muitos indígenas têm tomado no meio artístico, nas profissões, e que têm um destaque. Aí, quando o outro vê esse destaque, ele começa a querer, vamos ter que agora aceitar, andar do nosso lado. Entende? E a nossa fala, de quem está aqui do outro lado, tem que ser sempre dizer, estamos no mesmo nível de gente, não tem outro tipo de gente, e a gente pode ser e estar em qualquer lugar. Ponto. Tudo que está no mundo é para você aprender, para você ser, é para você executar.
Tudo que está no mundo, gente. Tudo. Se aproprie naquilo que você tem facilidade. E aí você vai ter o momento da palavra. E quando tiver o momento da palavra, se prepare para isso, para você não falar bobeira. Não fale bobeira, gente. Não repita as mesmas coisas. Quando fala índio, traz toda aquela coisa ruim. O Mário de Andrade, o livro dele, a coisa mais emblemática lá é ai que preguiça. O nosso Macunaíma é sujo, é preguiçoso, é trapaceiro. Quem gosta desse tipo de gente? Ninguém gosta. Não repitam isso. Somos originários, somos indígenas, ou nativos desse lugar. Mas não pregue contra você mesmo. E a gente precisa ter conhecimento da natureza. Isso é básico. Eu falei do ninho para vocês, da árvore. É básico. Eu não sou de São Paulo, mas eu conheço a Cipipiruna, conheço várias árvores lá, porque eu visito as escolas. Eu vou falando, está vendo aquela lá? Essa molecada que me ouve nunca mais vai esquecer daquela árvore que eu falei para ela. Nunca mais. Entende? Porque eu levei ela lá. Eu trouxe para eles isso. Respondi? Eu não sei. Ok. Querido, com todo cuidado, vou alertar sobre o seu horário de saída. Mas a gente tem espaço para mais 3 perguntas. Exato. A gente na ordem, a gente tem ele e depois ela, e finalizamos com o Alex. Olá, boa tarde. Eu devia ter perguntado primeiro. Vai lá. A gente falou aqui hoje, no caso, vocês falaram e nós ouvimos hoje sobre como é importante essa transmissão de conhecimento para nós que somos jovens, essa transmissão cíclica de histórias, de bagagens culturais e identitárias imensas, extraordinárias e fantásticas. E com base nisso ficou rodando na minha cabeça uma pergunta pessoal, uma pergunta de criança para você. Qual foi a história mais extraordinária que você já leu? Que eu já li? 100 Anos de Solidão. Por quê? Do Gabriel Garcia. Primeiro que eu nunca tinha lido um livro tão assim. E aquilo, ele te faz passear, ele te leva para o lugar. As histórias têm um lugar geográfico, mas ele te leva para aquele lugar, ele te leva para aquela família. Ele traz aqueles fantasmas que estão lá. Ele traz toda aquela existência que tem lá, aquelas mudanças que tem. Entende? Ele te traz a idade que vai mudando, que as pessoas pequenas vão crescendo, vão tomando posição e tal. E foi incrível quando eu li 100 Anos de Solidão. Mas é um livro mais para adulto. Mas vou te falar de um infantil. Um dos livros que mais... A história que mais me chamou a atenção tem mais de 400 anos. Do Pancho. Lembra do Pancho? Não. Do escritor espanhol? Do cavalo lá? Miguel de Cervantes, isso aí. Miguel de Cervantes, como é que é o nome da história? Dom Quixote de la Mancha, isso. Dom Quixote de la Mancha. Cara, é uma história incrível, é mágica. É incrível como aquele velho, aquele que se acha que ele não é nada, é só nada, mas ele é tão poderoso, ele faz as coisas acontecerem, ele apanha, não importa quantas vezes ele apanha, não importa, ele volta mais poderoso, mais mágico ainda. Cara, isso é extraordinário. Leia, não só esse, mas leia um cara que já morreu chamado... É o Mago da Palavra. Meu Deus, Vermelho Amargo, o nome do livro. Vermelho Amargo, O Rio. Bartolomeu Campos de Queiroz. Leia qualquer coisa de Bartolomeu Campos de Queiroz. É muito parecido com o que eu escrevo. Eu já escrevia antes de conhecer ele. Dessa magia.
Uma vez conversando com ele, ele falou, cara, eu só escrevo, hoje só escrevo coisa pequenininha assim, e lá da minha infância. Não quero uma coisa desse tamanho, não. Eu também nunca quis. Eu tanto acho que as histórias são donas de si, que a maioria das histórias aqui não tem nome, cara, de personagem. Tem história aqui que quem deu título foi outro, não foi eu. Entende? E eu aceito dela ser tão livre que o outro escolhe o nome, que o outro ilustra. Entende? Aí você sempre vai estar leve. Essa leveza que a gente constrói, que a gente recebe e ajuda a materializar coisas magníficas, incríveis, que toca o outro. Mais uma pergunta? Boa tarde. Oi. Meu nome é Júlia Nauá. Eu sou indígena do povo Tuxá, né? E eu estudo num colégio indígena de educação específica. Então, consequentemente, a gente teve muito contato com a literatura, na literatura indígena. Nas nossas atividades, eles mencionam muito esses autores indígenas, e eu já ouvi o seu nome dentre muitos deles. Mas eu nunca conheci de forma aprofundada, e eu acho que hoje, né, aqui no Flepit, eu conheci o senhor da melhor forma possível. Obrigado. Né? A forma como você fala, né, sobre a literatura mostra o quão você é apaixonado, né, pelo seu trabalho, pelos seus livros, né? Você mencionou em uma das suas falas como é horroroso escrever, e eu me identifiquei, porque eu faço diversos tipos de arte. Eu pinto, às vezes eu escrevo, né? E eu me identifiquei tanto na parte de pintar, porque realmente é doloroso iniciar. Quando você fica confuso sobre o que fazer, quando você pesquisa muito sem saber como demonstrar aquilo que você quer que a outra pessoa sinta, né? Então, mas quando você vê o resultado final, é maravilhoso. Principalmente quando você recebe aquele feedback que você conseguiu demonstrar o que você queria, né? Através da sua arte. Dito isso, eu tenho muitas perguntas a partir de muitas falas que você teve, mas uma delas, eu queria saber como você inicia suas histórias, sabe? Como é sua trajetória para conseguir construir uma história, né? A partir do que você sabe, porque você mencionou muito sobre a história ser espiritual, como se fosse uma comunicação do mundo espiritual para nós indígenas aqui fora, para nós seres humanos aqui fora, e eu concordo muito com isso. E eu queria saber como é que funciona, né? Como você inicia suas histórias a partir disso. Eu não sei. Dois que não sabem. Mas, literalmente, eu não sei. Às vezes chega um título primeiro. Às vezes, não sei, eu tenho que esperar o momento. Eu tenho muitas cabeças de histórias. Eu tenho histórias que eu fiz a partir do sonho. Eu sonhei e comecei a escrever. Cara, eu tive 2 sonhos. O problema é que eu falo muito também. Um foi sobre luz e escuridão. Diz que eram 2 crianças que ficavam brincando de pisca-pisca com o mundo. Foram crescendo, o adolescente ficava com mais, chamaram o Criador, tal. Foi a partir disso que criou a lua. E aí o povo conheceu o fogo. E eles brincavam com fogo. A fagulha, quando batia, subia. O Criador falou, essa molecada aí, vou divertir eles. Aí foi a partir disso que as noites ainda eram muito escuras, só com a lua, ele começou a furar o céu. E aí começavam a aparecer as estrelas, os furinhos. Então, as crianças ficavam super curiosas quando esperando ele furar, apareceu mais um. Assim que foram surgindo as coisas da estrela. Eu sonhei com um negócio assim, escrevi, virou, acordei e escrevi. Sonhei, uma bomba caiu em cima de um morro, de um monte de barro desse tamanho, numa construção. E ela não cai como bomba, nem com velocidade de bomba. Ela caiu ao contrário, ela caiu de ponta, ela caiu assim. Ela só baixou e ela não explodiu. Tinha 2 pessoas dentro.
um rapaz e uma criança. Eu acordei assustado e eu fiquei pensando, por que ela não explodiu? Primeira resposta, falhou. Tá, mas só falhou? Tá, mas se de repente o que ela é movida? A fogo. O fogo não quis pegar. Tá, mas isso é pouco. O que mais que é feito? Eu fui respondendo as perguntas. Responda o máximo de perguntas. Sabe onde eu cheguei? A morte não quer mais ninguém por terra, por guerra. Imagina isso. Se a morte não quer ninguém por guerra. É muito doido isso, né? É incrível. Saiu uma história incrível. O que é que vamos fazer com essas bombas? Por que a ONU existe? A ONU existe por causa das guerras. As armas não funcionam porque juntou água, juntou fogo. Quando o cara dava um tiro, só queimava um golinho e engatava no cano. Ele não pode atirar, senão ela explode. Os homens perderam a força, o poder. E aí, acaba a ONU. O que vamos colocar no lugar? Vamos conselho, uma ONU de criança. E quem pode ser conselheiro? As mães. Não é incrível, gente? Essa história está linda. O final não vou contar para vocês. Mas está lindo. Eu acordei e escrevi. Ela tem 2 anos. Ela precisa chegar para vestir a roupa dela, para se pintar, para tocar as pessoas. Mas a história está escrita. E tem outras que eu só comecei há 20 anos, não terminei. Estou esperando. Boa tarde. Tarde, acho que você está na frente da caixa aí. É verdade. Isso. Boa tarde. Eu estou numa escola que eu estudei há uns 30 anos atrás. Polivalente, eu era da turma 5ª série aqui. E tinha uma árvore frondosa, ainda existe, ali no hall que dá sombra, que dava um frescor, porque o semiárido é muito quente. E eu nunca soube do nome da árvore. Eu estudei aqui, tinha uma árvore em frente à minha sala, uma frondosa caraibeira de mais de 20 metros de altura, que continua aqui, e foi preciso, 30, 40 anos depois, eu entrar na universidade, fazer uma especialização em plantas da caatinga, para poder entender que aquela árvore ali, ela serve para picadas de escorpião e picadas de cobra, que é uma coisa espetacular, que poderia ser usado na aula de geografia, na aula de ciências, na questão identitária, na contextualização com a educação. E eu fico impressionado por que isso não se faz hoje. Depois de 30 anos, eu estudo aqui, estudei aqui, passei por todo um processo de apagamento, porque na época que eu estudava aqui, a gente tinha uma visão, eu tinha uma visão, que os indígenas eram pretos, que eu sou também descendente indígena, e que eram hostis, porque foi isso que nos ensinaram durante muito tempo. Não vai lá não, porque ali é perigoso. Então, assim, o que se fazer no contexto atual para mudar esse quadro que ainda persiste? Será que temos que levar um processo de 30 anos para aprender uma árvore que está em nossa frente, no nosso quintal, sabendo, por exemplo, que tem prefeitos, aqui não vou citar nome, que manda cortar a árvore, simplesmente corta, tira da praça, acaba a praça, sem nenhuma justificativa e sem nenhuma situação de contextualização. E estamos, inclusive, com um dado que 40% do revestimento da caatinga 40% sumiu. A caatinga está morrendo e a gente não tem um trabalho nas escolas, nossas escolas não têm esse trabalho de educação da importância da caatinga. Então, o que é que você acredita que vamos ter no futuro? O futuro já é agora, praticamente. Num contexto da sua arte, como é que você percebe isso e como você traduz isso em literatura? Bom, todas as obras de autores indígenas, ou a maioria delas, sempre está tratando desse meio ambiente e tal. O que está errado, como a maioria das coisas, é que se fazem leis e não é cumprida. A Lei 11.645 tornou obrigatório História e Cultura Indígena. O MEC não se preocupou, na época, em preparar as universidades para isso.
As universidades vêm capengando. Quando pega algum reitor de boa índole, é que ele fala, não, vamos treinar uma turma aí para trabalhar com essa temática de sala de aula. Poucas universidades têm essa preocupação. Poucas. Em relação às escolas, se não prepara, como é que vai chegar na escola? Se não tiver um gestor e um coordenador, gestor e coordenador, com essa sensibilidade, nada acontece. Nada acontece. E é necessário, é urgente que seja ensinado educação ambiental, até prática, nas escolas. Planta uma árvore junto com todo mundo. Fala tudo sobre ela e planta ela. Cerca ela, bota as turmas para molhar, para cuidar, acompanhar crescer. Isso vai marcar a vida dessa molecada. Quando os filhos dele estiverem estudando lá, ele vai passar na rua e falar, está vendo aquela árvore lá? Eu ajudei a molhar. Papai ajudou a plantar. E o moleque vai ficar super demais. Aquela árvore lá foi meu pai que fez. Meu pai que ajudou a plantar. Ele pode até dizer, não, plantou sozinho. Ajudou sozinho. Isso é irrelevante. Mas a gente precisa, as escolas precisam. E as aldeias não podem ficar fora disso, gente. Nadar é fundamental. Ensinar sobre a medicina tradicional é fundamental. Na prática, os chás são importantes. Elas precisam ter esse contato com a terra mesmo, de plantar, de cuidar. Precisa. Eu tenho 2 filhas que eu ajudo em casa, só com um pedacinho, não tem nem terreno, eu planto nos vasos lá umas quase 20 plantas, para entenderem. Plantei o maracujá só para ver o quão belo é a flor do maracujá. Tem até uma poesia linda, linda. Eu conheço vários tipos de flor de maracujá. Sou da floresta amazônica e campo natural. Mas são lindas, elas viram. Maracujá elas conhecem. Gente, muito obrigado. Eu preciso ir embora agora, porque o ônibus sai 5, eu vou viajar a noite inteira, chegar amanhã de manhã, 10 horas tem atividade numa escola, 14, 16, aí que eu vou descansar. Para o outro dia ter a mesma coisa. Obrigado, Ezequiel. Mateus, não. Marielson. Hã? Marielson. Obrigado pelo todo o contato. Foram muito gentis. Obrigado mesmo pela direção da mesa. Obrigado a vocês, parentes, por estarem aqui. Obrigado a você. Foi lindo o que você fez ali, aquele trabalho lá. Ô, Cristino, fale da sua emoção de conhecer o Alpará, de estar lá. Eu levei você lá perto. Gente, eu sempre quis conhecer o Rio São Francisco. Eu passei numa ponte, perto de uma cidade que tem alguma coisa em São Francisco. Eu falei, esse aqui é o Rio São Francisco. Eu tirei uma foto e mandei para casa. Eu vi o Rio São Francisco, eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Eu senti que era, na estrada aqui. E agora ele me levou ali. Que coisa poderosa, gente. É coisa linda. A gente precisa se alimentar dessas coisas. Deixa que o rio te alimenta. Mas, gente, não pode perder esse contato. Olha isso. Não pode perder. A gente não pode parar de perder essas coisas. É isso que move a vida da gente. Estou muito feliz, muito agradecido pela oportunidade. E eu tenho feito várias oficinas de criação só para indígenas. No final, eu pego aqueles textos e tento enviar para uma editora que eu confie, para que saia 1 ou 2 autores ali. E eu sigo para outra paragem para fazer a mesma coisa. Eu espero chegar por aqui também. Tá bem? Muito obrigado. Vamos correr para a rodoviária. Obrigadão. Até mais. Quiser seguir no Instagram, é Cristino Apixana. Quem não, eu sigo boa parte lá. Minha esposa que me deu um carão. Como um artista segue quase a mesma quantidade, eu falei, me está me seguindo, vou seguir. Fique à vontade. Quiserem livros também, a gente manda pelo correio, com uma dedicatória, a gente conversa. Obrigado, gente. Boa tarde.
Gostaríamos de agradecer à mesa. Que potência, que representatividade, vocês nos inspiram. E assim como o Cristino Wapichana disse, e como Júlia também falou, escrever realmente é muito difícil. Principalmente nesse contexto de tentarmos descolonizar o pensamento europeu que foi imposto na sociedade. Demanda de toda uma complexidade e, como Cristino disse, precisa dessa magia para prender ali o público-alvo. Então, demanda de toda uma pesquisa, e quando vamos escrevendo e as ideias vão surgindo, vamos percebendo que não foi... as palavras que vão surgindo não são apenas baseadas nas pesquisas, mas percebemos que não estamos sozinhos, que estamos contando com o apoio ali e a força dos nossos ancestrais. Então, a literatura indígena, ela é fundamental. Ela mostra que o futuro é hoje e ele é ancestral. Gente, só para agradecer essa moça que fez os sinais, eu acho que também saiu uma magia tão linda, que eu às vezes eu esqueço, mas eu sempre quero lembrar de agradecer a essa pessoa, ou as pessoas que trabalham fazendo essa coisa mágica, completando, né, para todo mundo. Obrigado. Que coisa linda, né, gente? Tudo isso aqui acontecendo, esses 3 dias aqui da festa literária. E agora é hora de respirar fundo e sentir. Sentir que esse rio correu, a palavra correu e nós corremos também, juntos na mesma correnteza. A Flepite foi um movimento de encantamento, um território de escuta e presença, um espaço onde o saber indígena foi sentido, vivido, abençoado, entoado, celebrado. Nesses dias, o Alpará nos abraçou. Correntezas de memórias tocaram nossos corpos. Agradecemos a cada povo, a cada escola, a cada mestre de saber que esteve aqui, a cada corpo que se deixou atravessar pela força que foi partilhada. E nos despedimos hoje com a certeza, que eu ouso dizer, de que quem bebeu das águas da Flepite não vai sair daqui o mesmo, não é mesmo, Bia? Carregamos agora um pouco dessa festa dentro de nós. Somos portadores do que foi vivido aqui. E é nossa responsabilidade deixar que essa água de saberes, afeto e esperança siga correndo, sem represar. Que cada caminho que vocês seguirem, a partir daqui, seja como o curso de um rio livre, levando encantamento, despertando consciências e rompendo os silêncios. Que a força de nossos ancestrais continue nos guiando, como estrela d'água. E que nunca nos esquecemos. Somos sertão, somos rio, somos voz, somos floresta de palavras. E para fechar essa grande travessia com a força que ela merece, convidamos a todos vocês a se deixarem levar pela correnteza de um artista que é rio, que é flecha afiada e que é fogo. Convidamos a vocês a irem assistir o show agora de Caê Guajajara. Rinhetou. O local do show vai ser lá na quadra.